Estamos, irmãos, então, às portas da Semana Santa, a Semana Maior, a semana onde nós celebramos os mistérios centrais da nossa fé. Espero que o tríduo pascal, a quinta-feira, a sexta, o sábado santo e o domingo, não seja um feriadão, porque não é um feriadão, é o centro da vida cristã. Passar o tríduo pascal num rancho é inconcebível para um cristão. É concebível, é lógico, é justo para um pagão, mas para um cristão não. O que é que a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxeram? O que é que Cristo conseguiu para nós, para a humanidade inteira, com a sua morte e com a sua ressurreição? Por que foi necessário tanto sofrimento, tanta humilhação, tanta dor? Irmãos, a primeira leitura de hoje é um dos pontos altos do Antigo Testamento. O profeta Jeremias, capítulo 31, o livro da consolação. Ele diz, é a primeira vez e única na Bíblia em que se fala de uma nova aliança. Diz o Senhor: virão dias em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Por que nova? Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e eles violaram. Aliança do Monte Sinai, os 10 mandamentos. Era uma aliança boa, santa, mas era uma aliança escrita em tábuas de pedra. Era uma aliança externa ao homem. Dentro do homem tem uma coisa chamada pecado, que o leva a violar a vontade de Deus, a não fazer o que Deus quer, a quebrar essa aliança, esse pacto, esse casamento. Então olha o que Deus vai fazer. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. É muito diferente essa nova aliança. Será algo escrito dentro do homem. O homem poderá cumpri-la de dentro para fora. Isso se cumpriu em Jesus Cristo. Quando Jesus celebra a última ceia, nós vamos celebrar na quinta-feira santa, ele disse: tomai e bebei, todos vós, este é o sangue da nova e eterna aliança. Porque comungando, Cristo vive, o sangue de Cristo vive no meu sangue, o corpo de Cristo vive no meu corpo, os sentimentos de Cristo vivem nos meus sentimentos, o coração de Cristo bate no meu coração. Essa é a nova aliança, irmãos. E aqui diz: não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Conhecer não é só saber intelectual. Conhecer é viver em comunhão íntima, profunda com o Senhor. Isso é conhecer. Todos me conhecerão, diz aqui. Do menor ao maior, todos. Pois, olha como é essa aliança, porque, irmãos, violar a aliança, a antiga aliança, era condenação e morte. Olha essa nova aliança.
pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. É no perdão dos pecados, algo que só Deus pode fazer e faz, e fez em Jesus Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, irmãos, desejemos participar dessa nova aliança. Por isso que o Salmo 50, que nós cantamos, dizia: criai em mim um coração que seja puro. Irmãos, hoje os homens tentam vencer o mal com novas cadeias, com novas leis, o aumento das penas. Muitos gostariam que tivesse pena de morte e aumentando o policiamento. Tudo isso é externo, mas o mal está dentro. Se não tiver alguém que entre dentro do nosso coração e o mude e o transforme, não vai adiantar nada. Pode transformar o Brasil num grande presídio, não vai ter espaço. Mas se as pessoas experimentarem o perdão dos pecados, receberem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, como fez em Pentecostes, escrever dentro do coração do homem a vontade de Deus, então nasce uma humanidade nova, redenta, redimida, resgatada. Pois bem, irmãos, a segunda leitura, curtinha, mas maravilhosa, diz como é que Jesus enfrentou a sua morte. Cristo, nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Cristo na cruz, vários evangelistas dizem, deu um grande grito, que não foi um grito de desespero, um grito de vitória, porque ele venceu na sua carne o mal da humanidade inteira. Por isso, irmãos, que a esperança do Brasil, a esperança da humanidade, está em Cristo Jesus, que deu a vida por nós e ressuscitou. Aqui fala: e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Como é que foi atendido se ele morreu? Foi atendido porque ele ressuscitou. Morreu sim. Diz que tem 3 jeitos de se enfrentar a morte. O primeiro jeito é fugindo da ocasião, evitando, a ocasião de morrer. Mas aí você pode evitar um dia, outro dia, mas você acaba morrendo. Outro jeito é morrer e ressuscitar, como Lázaro. Só que Lázaro, mais tarde, morreu. Ou de velhice, ou de doença, não sei do que, morreu. Mas tem um terceiro jeito, que é aquele que Jesus, que aconteceu com Jesus. Ele morreu e ele ressuscitou para nunca mais morrer. Num corpo glorioso. Ele venceu definitivamente, em favor da humanidade, o pecado e a morte. Essa é a vitória que nos interessa, irmãos. E ele, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. E ele se tornou consumado, Ele atingiu a perfeição. Nele a humanidade atingiu a plenitude. E ele se tornou causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tá bom, vamos dar uma olhadinha no Evangelho, que é muito bonito. Jesus está às vésperas, é o último ato público de Jesus. Então, na festa da Páscoa, onde ele vai ser crucificado. E chegam gregos, pagãos, que ficaram sabendo da fama de Jesus.
A fama de Jesus ultrapassou os mares. Esses gregos vêm a Jerusalém para adorar na festa, e eles se aproximam de Filipe, que tinha o nome grego, né? Filipe quer dizer amigo dos cavalos, e André, que é outro nome grego, e pergunta: queremos ver Jesus. E o Filipe fala com André, e eles vão juntos a Jesus e fala: Senhor, os pagãos estão querendo te conhecer. Um momento de sucesso, um momento de fama. Mas Jesus vê naquele fato que chegou a sua hora. Qual hora? A hora do sucesso? A hora da fama? Não. A hora de ser glorificado. Como? Na cruz e na ressurreição. Chegou a minha hora, em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E ele começa um discurso meio estranho para quem estava, os apóstolos todos animados, né, que Jesus estava tão famoso, e fala: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo não morrer, ele fica sozinho, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. De fato, irmãos, coloque um grão de milho, um grão de feijão, um grão de trigo nesse chão aqui, nesse cimento. Você pode voltar daqui a 200 anos e você vai encontrar aquele grãozinho do mesmo jeito. Se ele conseguir sobreviver, durar isso tudo, sozinho, coloca esse grão na terra, ele apodrece e nasce uma plantinha e centenas de outros grãos. Jesus, junto com o Pai, é o Criador e sabia da vida que nasce da morte. E ele se compara com esse grão de trigo que tem que morrer. E ele fala também para nós: quem se apega à sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida nesse mundo vai conservá-la para a vida eterna. Irmãos, nós fomos criados para darmos fruto. A nossa vida tem um sentido maravilhoso. Deus não nos criou à toa. E Deus não está desinteressado da nossa vida. Nos criou para um fruto, um serviço. Gastarmos a nossa vida por algo que vale a pena. Sabe o que vale a pena para Deus? O homem, a mulher. Essa é a vontade de Deus. Que não se perca nenhum daqueles que eu amei. Nenhum. Deus ama a vida e criou todos para a vida. Tá bom, mas aqui ele diz: se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Sabe como é que Deus honra aqueles que o servem? Ressuscitando-os da morte. Mas aqui, irmãos, João, esses dias estamos vendo o Evangelho de João, ele não traz Jesus no Horto das Oliveiras, no Getsêmani, na agonia, lá do Jardim das Oliveiras, mas ele traz esse trecho que é o correspondente, né? Jesus, a carne de Jesus, grita, né? Não diante da morte, ainda mais daquela morte de cruz, que era a pena de morte mais cruel, mais ignominiosa, mais dolorosa, né? Horrível. Os pagãos diziam isso, que os romanos inventaram o instrumento de tortura mais horripilante, que era a morte de cruz. Então Jesus diz: agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora? Lembra Jesus no Horto das Oliveiras? Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas aqui Jesus diz: mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome.
Como Jesus, no Horto das Oliveiras, nos outros evangelhos, ele fala: contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus se esvaziou da sua vontade, do seu eu, coisa que é dificílima para nós, irmãos, que nós somos tão egoístas que queremos que tudo e todos sejam do nosso jeito. Todos têm que ler na nossa cartilha. Todos têm que entrar no nosso esquema. Não queremos morrer ao outro. Amar o outro como ele é, eu preciso morrer ao meu gosto, à minha vontade, ao meu modo de querer fazer a vida. Nós não queremos morrer, mas Jesus aceitou, né? Pai, estou angustiado, o que eu vou falar? Me livra dessa hora? Mas foi para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Por isso que no Pai Nosso, que daqui a pouco nós vamos rezar, o primeiro pedido que Jesus nos ensinou a pedir: santificado seja o vosso nome. Irmãos, isso é grandíssimo. O vosso nome seja santificado, seja conhecido, seja amado, seja obedecido, seja venerado, seja adorado. É o primeiro pedido do Pai Nosso. E diante dessa entrega de Cristo, dessa renúncia de Cristo maravilhosa, desse amor filial que não foge da cruz, que não duvida do amor do Pai, mas pede que o Pai glorifique o seu nome, o que Deus falou? Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei no passado e o glorificarei de novo. Quando que o nome de Deus na história da salvação foi particularmente glorificado? No Êxodo, quando Deus abriu um caminho no meio do mar, no meio da morte, fez passar o seu povo a pé enxuto e afogou os inimigos, o exército do faraó. Ali o nome de Deus foi glorificado, apareceu o poder de Deus, o amor de Deus, né, pelo seu povo. E o glorificarei de novo, quando? Quando Cristo ressuscitará da morte. Ali o nome de Deus é glorificado. Aquele que amou perdoando os homens, aquele que sem pecado nenhum carregou sobre si os nossos pecados de toda a humanidade. Essa é a verdade de Deus. Essa verdade não podia ficar no cemitério. Essa verdade Deus a glorificou, a ressuscitou, para nunca mais morrer. Então, irmãos, e fala que essa voz veio para nós. E a conclusão é essa: agora é o julgamento deste mundo. Agora, na minha morte e na minha ressurreição, o chefe deste mundo vai ser expulso. E quando eu for elevado da terra, elevado na cruz, elevado na glória, atrairei todos a mim. O chefe desse mundo, irmãos, vocês sabem quem é o chefe desse mundo? É o demônio. É o demônio que engana os homens e que os faz desobedecer a Deus e serem violentos, assassinos, adúlteros, corruptos, tudo. O chefe desse mundo vai ser expulso. A morte de Cristo libertou a humanidade, o coração do homem, do príncipe deste mundo. Então, irmãos, alegremo-nos, vamos dar graças a Deus nessa Eucaristia, vamos confiar, o Senhor quer nos ajudar, também nós teremos a nossa hora, você terá a sua hora, eu terei a minha hora, e eu poderei, se eu tiver a fé, se eu tiver o Espírito de Deus, eu poderei dizer a Deus: Pai, glorifica o teu nome na minha vida, faça comigo o que o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor é bom. Eu não vou pedir ao Senhor que me cure, que me faça isso, eu não vou dar receita para Deus, Ele é mais inteligente do que eu, Ele sabe o que é melhor para mim. Eu vou deixar que Deus faça na minha vida o que Ele quiser. E quando aparecer a cruz, eu não vou pensar mal dele, eu vou saber
que naquela cruz o Senhor vai ser glorificado.